Para mim, é bom para os meus irmãos. E eu te peço, Espírito Santo, a tua liberdade nesse meio. Eu te peço, Espírito Santo, o teu direcionamento, a tua sabedoria para que possamos ministrar aquilo que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o intento de Satanás contra as nossas vidas, contra os que estão aqui presentes. Declaramos o sangue de Jesus sobre cada um, sobre tudo aquilo que está aqui nesse local, Senhor. Obrigada. Trazemos a nossa mente cativa à obediência da palavra e declaramos em nome de Jesus que nós seremos mais uma vez edificados, porque você está nos edificando, Senhor. Porque você está ministrando aos nossos corações. Graças eu te dou, Pai. Muito obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Nós temos como tema a ministração de hoje sobre motivação do coração. O que tem nos motivado dia a dia? Qual a motivação que há em nosso coração quando nós estamos na igreja, quando nós saímos de casa, nos arrumamos para vir à igreja? Será que a mulher só tem a motivação de se arrumar toda e chegar aqui e ser elogiada pelas outras irmãs? Botar um lindo sapato, um lindo vestido? Será que a motivação tem que ser tão pequena, amado? Apesar que é bom sairmos de casa, nos aprontarmos, nos arrumarmos e chegarmos aqui e sermos elogiadas, não é verdade? Nós amamos, mulheres amam isso. E qual a motivação que tem nos levado a servir a igreja, a servir a congregação, a servir no ministério? O que tem nos motivado, queridos? E eu queria que vocês abrissem para nós iniciarmos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, primeiramente. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 32. Atos 4, 32. Na minha Bíblia tem como título A Vida da Igreja de Cristo. E começa assim, no versículo 32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Então, o que acontecia nessa época da igreja primitiva? Na verdade, estava havendo aí um grande momento de generosidade. As pessoas tinham propriedades, tinham posses, e elas que faziam parte da multidão daquelas que creram em Jesus, ouviram falar de Jesus e creram em Jesus, elas começaram a vender as suas propriedades, vender os seus campos, os seus terrenos, e todo o dinheiro que era adquirido com a venda dessa propriedade, eles colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos pegavam esse dinheiro e repartiam de igual forma, de igual modo entre si, para aqueles que mais necessitavam. E diante disso, nós vamos falar sobre a vida de Ananias e Safira. Muitos já ouviram falar sobre isso, muitos já ouviram ministrações sobre esse casal. E eu queria compartilhar alguns tópicos, alguns ensinamentos que essa história nos traz. Aí, a partir do versículo 1 do capítulo 5, dando continuidade ao que eu estava lendo, a oferta de Ananias e Safira. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si,
tendo conhecimento disso, também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Existem algumas versões que diz que ele expirou, caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Porque vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Nessa história aqui, amados, vamos começar pelo versículo 1. Ele está falando aqui que Safira e Ananias, ou Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade. Ele não poderia vender algo que não fosse dele, a propriedade era deles. Naquela época, os apóstolos não estavam persuadindo ou pedindo nada a ninguém para que vendesse suas propriedades e trouxesse o dinheiro para eles. Isso aconteceu de acordo até com 2 Coríntios 9, que fala a respeito de dar, de ofertar aquilo que Deus propõe em nosso coração, aquilo que propomos em nosso coração. Então o Espírito Santo estava movendo naquele meio essa generosidade. As pessoas estavam tão convictas daquilo que estavam crendo, da palavra que estavam recebendo, que talvez não considerassem aquelas grandes propriedades como tão importante para eles e decidiram vender e do dinheiro repartir entre eles aqueles mais necessitados. Então Ananias e Safira decidiram fazer o mesmo. Empolgados talvez com a situação, vendo todos fazendo aquilo, decidiram fazer. A propriedade, por ser deles, eles fizeram porque quiseram. Ninguém o persuadiu, ninguém o incomodou para que eles fizessem isso. Mas só que talvez, ou com certeza, a motivação do coração de Ananias e Safira estivesse errada. O que nos dá uma ideia, nos traz um entendimento de que, mais uma vez, tudo que importa para o Senhor é o nosso coração. Não podemos ser uma pessoa que não somos de fato diante do Senhor. Você pode até enganar por algum certo tempo pessoas, porque não conhecemos os corações, mas a Deus, amado, Ele conhece exatamente quem você é. Ele sabe exatamente o que você faz e por que você faz. O interesse de cada coração, inclusive o meu, Deus conhece. E Ananias e Safira venderam aquela terra. Só que, ao invés deles darem o valor total da venda daquela propriedade, eles deram apenas uma parte. Mas o fato não é porque deram apenas uma parte, queridos, porque eles poderiam ter vendido, ter ficado com uma parte e doado apenas outra. Mas o que, na verdade, aqui nos traz entendimento é de que eles mentiram a respeito. E o apóstolo Pedro, ele fala depois. Ele fala no versículo 4. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Ele chegou para Ananias e disse: meu filho, se você tivesse com a propriedade, não seria sua?
E se você tivesse vendido e estivesse com esse dinheiro no valor total, não seria seu? Por que você permitiu que Satanás deixasse para você essa ideia para você cometer tal coisa? O que nos remete uma ideia, meu amado, de o que importa é o que está dentro, não o que está fora. E no versículo 2 diz que Safira sabia do que tinha acontecido. Ela foi cúmplice do erro de Ananias. Ela compactuou do pecado de mentir. E aí nós podemos ver aí avareza e nós podemos ver hipocrisia. Demonstrar ser uma coisa que ele não era. Porque diante dos apóstolos, diante de Pedro, ele disse, foi vendido por esse preço. Omitindo, ocultando, mentindo a respeito do valor total. E quando Safira foi cúmplice disso, isso nos traz um ensinamento para esposas. Nós não podemos compactuar de coisas erradas dos nossos maridos. Maridos cristãos, presta atenção àquilo que tua esposa está dizendo. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, nos fez mulheres com uma parte mais sensível que vocês homens não têm. Nós percebemos coisas que vocês homens não percebem. E isso pode ter certeza, amado, que é dom de Deus. Não é querendo ser a tal, não. Mas sabe por quê? Porque completamos um ao outro em um relacionamento. Temos coisas que o homem não tem e o homem tem coisas que nós não temos. Mas Safira compactuou do erro de Ananias. Porque, querido, talvez que todos nós sabemos o final dos dois, que eles morreram na hora. Talvez se Ananias tivesse... se Safira, quando Pedro perguntou para ela quanto tinha sido o valor daquela venda, se talvez Safira tivesse se arrependido, talvez só Ananias tivesse morrido. Pedro ainda deu a oportunidade a eles, o fato já tinha acontecido, eles haviam mentido. Mas Pedro deu a eles a oportunidade de arrependimento. Quanto foi que você vendeu essa propriedade? Por quanto foi? E ele disse, tal valor. E é interessante, queridos, que eu olhando essa passagem em 3 versões, 3 bíblias, a minha do meu esposo e outra que tem lá em casa. Em todas as 3 bíblias não falavam o valor. Porque até eu já vi o pastor ministrando a respeito de converter valores de ouro, alguma coisa, quando se converte para a moeda de hoje, talvez a gente tivesse uma ideia de quanto teria sido. Mas não fala valor, fala só preço. O preço da propriedade. Por quê? Porque o valor não tem relevância alguma para o Senhor. Porque se tivesse um valor, poderíamos até levantar uma administração em cima do valor. Ah, foi porque ele só deu os 10%, porque ele deu 20%. Mas na palavra não mostra o valor. Porque não era relevante, queridos. Não era importante. O importante foi o interesse de Ananias e de Safira. E a pergunta que eu quero deixar para a igreja hoje é: quem somos de fato? Será que vivemos de aparências? Será que usamos máscaras quando estamos no meio da igreja? E a música que foi cantada aqui hoje, que nós estaremos cantando juntamente com o coral no céu, amado, nos traz um despertar que nós precisamos consertar aquilo que está errado na nossa vida. Porque senão não faremos parte desse coral. Não faremos parte desse coral. Por que estamos fazendo determinada coisa? Quando há uma motivação errada em nosso coração, meu amado, é motivo e é caminho de destruição para a nossa vida. Queremos todas as bênçãos do Pai, queremos que as promessas dele se concretizem. Mas se nós não estivermos com o coração alinhado com a palavra, nada disso vai acontecer. Não vai, meu querido. Porque de Deus não se zomba. Tem lá em Gálatas. De Deus não se zomba. E se nosso comportamento dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra, amados, é momento de conserto.
Porque o Espírito do Senhor está chamando mais uma vez a igreja para pertinho dele. O que tem nos levado a fazer determinadas coisas? Qual a ideia que nós temos? Eu vou fazer isso para alcançar isso. Preste atenção, avalie-se a si mesmo e veja se sua conduta realmente é o que Deus quer de você. Porque, amados, a penalidade de Ananias e Safira foi dura. Custou-lhes as suas vidas. Foi dura a penalidade. E com isso, Deus traz um ensinamento para a igreja. De que de Deus não se zomba. Quantos de nós já ouvimos ministrações a respeito de pessoas, grandes homens de Deus, que morreram e que você não tem explicação? Meu Deus, porque um homem, uma bênção e se foi, de uma forma até trágica muitas vezes, e depois sabemos de algo que havia por trás. Algo de errado. Eu ouvi um testemunho que eu não, faz muito tempo, de um pastor que havia falecido e depois souberam, ou não sei como, viram que ele lia ou ele tinha na mala revistas pornográficas. Um pastor. E aí eu digo para vocês, Deus não já tinha falado com ele ou Deus simplesmente pabufo matou ele? De forma alguma. O Espírito do Senhor sempre traz oportunidade de arrependimento para a igreja. Sempre. Sempre. O Espírito de Deus é um espírito de oportunidades. Ele sempre tem falado quando nós erramos para que nós mudamos, para que nós mudemos de direção. Porque Ele nos ama, meu amado. Porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele quer o melhor, Ele quer te presentear com aquilo que Ele te prometeu, mas Ele precisa alinhar o teu coração com a palavra dEle. E quando nos posicionamos, alinhamos o nosso coração à verdade de Cristo, meu amado, não tem nada que impeça de nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Pessoas que têm o coração alinhados à palavra, meu amado, você pode ter certeza de que aquilo que Deus prometeu vai chegar. Seja de que ordem for, vai chegar. Ele está simplesmente organizando as coisas para manifestar aquilo que você tem orado. Porque Ele vê o teu coração. Ele vê as tuas orações. Ele ouve o teu clamor quando você está lá no seu quarto angustiado, deprimido, porque as coisas não estão dando certo. Ele não está omisso diante disso, meu amado. Ele não é omisso diante disso. Mas temos uma responsabilidade e obrigação de sermos firmes na palavra e vivermos à altura, à luz daquilo que nós ouvimos. É responsabilidade de todo crente. Subir no púlpito para pregar ou cantar ou falar qualquer coisa da parte de Deus de qualquer jeito vai ser cobrado. Vai ser cobrado. E é interessante que eu conversando até com meu esposo, parece mentira. Quando eu sou convidada para ministrar, a semana geralmente é difícil. Não sei. Coisas talvez para desestimular a tua fé. Quantos ministros não sobem aqui somente pela graça do Senhor sustentando, meu amado? Quantos? Porque sabem em quem tem crido. Sabe por que Satanás faz isso com o crente? Para desestimulá-lo a crer. Para tirar a atenção dele daquilo que ele tem determinado pela fé e fazer com que ele desista daquilo que ele crê. É isso que ele faz. Ele tira, ele rouba a atenção que você está depositando na palavra, fazendo você até muitas vezes duvidar daquilo que você está orando. E você sabe, meu amado, que fé é o que agrada a Deus. Fé é aquilo que agrada o coração do Pai. Sem fé é impossível agradá-lo. Diz em Hebreus, sem fé é impossível agradá-lo. Por isso, a necessidade de um novo tempo para a igreja no sentido de santificação. Santificação.
conseguimos simular ou dissimular um personagem, uma personalidade para as pessoas. Mas para Deus, meu irmão, você está sujinho, sujinho. Entendo que o Espírito Santo está nos ensinando essa noite, meu amado. Pessoas crentes, vivendo de qualquer jeito. E eu digo para você, meu querido, se não houver arrependimento e mudança de direção, a penalidade será dura também. Não estou dizendo que você vai cair duro, morto, como Safira e Ananias, não estou dizendo isso. Mas você afasta as promessas de Deus para a sua vida. Você afasta aquilo que Deus prometeu para você. Viver uma vida à luz da palavra não era uma vida de qualquer jeito. Alguns dizem que é muito difícil ser crente. Não. É claro que precisamos pagar um preço a respeito de algumas coisas, é óbvio. Precisamos abdicar, abrir mão de algumas coisas. Isso é necessário para a vida de um crente. É necessário, mas não é uma vida impossível de ser vivida. Não é, queridos, porque existe um espírito de poder, de amor que habita dentro de mim e de você, que nos capacita, que nos impulsiona, que nos faz crer todos os dias que nós podemos ser pessoas melhores. Se estivéssemos sozinhos, poderia até dizer, meu filho, é um pouquinho difícil, mas existe um companheiro fiel que mora dentro de nós, todo minuto, todo segundo. E naquele dia de mais desespero, aquele dia de mais angústia que você está passando, Ele está lá juntamente com você, te auxiliando, te dando conforto, fundamentando a tua fé na palavra. Amém, amados? Vamos aqui. Eu quero que vocês abram aí Lucas, no capítulo 19. Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, no capítulo 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja que a Bíblia fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Acho que ele era alto assim como meu esposo. Como eu também. E ele teve que subir até uma árvore para que ele pudesse ver Jesus, que eu imagino que o alvoroço naquele local era grande. E quando Zaqueu esteve com Jesus, percebam que Jesus nem falou muita coisa com Zaqueu. Ele só se direcionou para Zaqueu e disse: Zaqueu, eu preciso ir para a tua casa hoje. Só isso. Zaqueu começou a desembuchar tudo que tinha feito. E houve ali, meu amado, arrependimento.
E todos diziam, ele vai ficar se hospedar na casa desse pecador. E ele disse que veio exatamente para isso. Para salvar o que está perdido, para salvar o pecador. Nos traz mudança de comportamento. Por quê? Porque nos constrange, amado. Porque é uma presença santa que o pecado não consegue se manter na presença dele. Jesus é o nosso maior exemplo. Qual foi a motivação de Jesus aqui na terra? Qual foi? Fazer a vontade do Pai. E ele fez isso por amor. Ele fez isso por obediência que ele devia ao Pai. A motivação do coração de Jesus estava totalmente alinhada à palavra de Deus. E por isso, ele morreu, ressuscitou e nos salvou do inferno eterno. Quer maior exemplo do que Jesus? Temos em quem nos apoiar. No exemplo a quem nós podemos nos apoiar e trazer para nós. E Zaqueu, lá na árvore, pequenininho Zaqueu, foi visto por Jesus. Porque Jesus vê você, meu querido. Porque Jesus vê você. Ele vê por dentro e ele vê por fora. Ele nos vê. Zaqueu foi visto por Jesus e salvação chegou na vida de Zaqueu naquela hora. E Jesus olhou para mim e olhou para você e nos trouxe para perto dele. Não tem nada diante do Senhor que não possa ser resolvido, meu amado. Se nós crermos de todo o nosso coração, não vacilarmos, porque fé requer perseverança, nós vamos alcançar a promessa que Deus nos tem feito. Primeiramente, se está alguma coisa errada na tua vida, na minha vida, mudança de direção. Alinhar nossos pensamentos, nossos interesses, aquilo que fazemos e falamos, alinharmos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Temos ensinamentos para isso em toda a Bíblia. E depois, amado, crermos de forma que não vacilemos e nem desistamos daquilo que Deus tem para nós. Deus não vai dar uma bênção a um crente que vive uma vida de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Não pensemos que podemos fazer igual a Ananias e tentar enganar. Porque mentira procede do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e quem mente é filho dele. E quando nós estamos nos esforçando para buscar a verdade, para viver à luz dessa palavra, meu amado, o Espírito Santo pega junto. Ele vê disposição do nosso coração, ele vê interesse em nosso coração de mudar aquilo que está errado. Ele vê, meu amado, ele vê. Oh, Senhor, é tão difícil deixar certa coisa. Ele vai te ajudar se você quiser deixar certa coisa. Porque existe o livre-arbítrio. Você pode querer viver atolado num pecado até a alma. Ou você pode querer se arrepender de todos os erros e Deus pega junto. A opção é sua. Deus é tão cavalheiro que ele deu para você isso. Eu vi até passei no WhatsApp, até passei para o pastor uma figura de um leão. E disse que Deus é tão justo que ele nos dá a oportunidade ou a possibilidade de plantarmos aquilo que queremos. Mas ele é tão justo que ele vai fazer você colher o que você plantou. Só vamos colher o que plantamos. Só vamos colher o que plantamos. A árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa dá bons frutos. Amém, querido? E o Senhor, amado, Ele está interessadíssimo em nos auxiliar todos os dias, e nos fortalecer todos os dias, e nos motivar todos os dias, e dizer para você que ainda é possível, que ainda é tempo,
que a esperança e a fé não podem morrer no teu coração, porque Ele está com você. Mesmo em momentos de crise, Deus abre portas aonde não existe. Até rimou. Deus abre portas. O de repente de Deus, como foi pregado quinta-feira aqui por Valesco, o de repente de Deus pode acontecer na minha vida e na sua a qualquer momento. Só criemos expectativa de que algo vai acontecer, porque Ele é fiel. Porque fiel é o que prometeu. Meu amado. Motivos você tem de sobra para desistir, mas Deus está te dando motivos para você crer, porque vai acontecer. Alguma coisa de muito boa vai nos acontecer, porque estamos crendo nele. Não abrimos mão daquilo que cremos, meu amado. Deus é fiel. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Estávamos conversando ontem à noite, saímos para comer alguma coisa, meu cunhado, minha irmã, e ele disse uma coisa interessante, que Deus é paciente, apressado somos nós. Avexado é o tal do crente, que quer tudo instantaneamente. Estou fazendo tanta rima hoje, né? Apressado é o tal do crente, mas sabendo, meu querido, que há tempo e modo para todas as coisas. Tempo e modo de acontecer todas as coisas. E Deus, Ele está consertando o teu caráter. Quantos de nós não seríamos o que somos hoje se não fosse alguns imprensadinhos do dia a dia? Se não fosse algumas angústias do dia a dia? Talvez se tivéssemos tudo de forma muito instantânea, muito rápida, fôssemos soberbos e não soubéssemos usufruir aquilo que Deus está nos dando. Porque aquilo que é conquistado com suor é mais valorizado, meu amado. Aquilo que vem muito fácil, parece que a gente não dá muito valor. Eu não estou dizendo que você precisa sofrer 40 anos para dar valor a uma bênção. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos considerar cada coisa que Deus tem feito por nós e tem nos dado. Considerarmos, seja ela pequenas coisas, seja ela grandes coisas. Uma roupa, uma blusa que te dão, um sapato que de repente chegou e Deus te abençoou, são pequenas coisas que nós usufruímos para chegar às grandes coisas. É de degrau em degrau, é de fé em fé. Sem desistir, sem vacilar. Porque Deus, Ele traz à memória aquilo que Ele já fez por ti. Quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Parou. Não sou cantora. É isso que Deus faz. Traz à memória aquilo que traz esperança para o crente. Lembra quando aconteceu aquilo no passado com você? Vai acontecer de novo. Lembra daquele jeito que eu agi contigo, meu filho? Quando você precisou, vai acontecer de novo. Criamos expectativa daquilo que Deus vai fazer. Amados, se perdermos a nossa fé, morremos. Porque a pressão é grande demais. O que nos sustenta, Júnior, todos os dias é a fé. É a certeza de que algo vai acontecer e você criando expectativa nisso. Quando perdemos a fé, perdemos a paz. E aí, meu amado, a bagaceira está grande. Desculpa a expressão. Está grande, porque nós não podemos nos sustentarmos sem essa fé. Pressões virão, mas nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Motivando nosso coração de forma correta. Alinhando a Deus os nossos interesses, os nossos propósitos, os nossos projetos. Envolvendo Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes projetamos, planejamos e o último a saber das coisas é Ele. Embora Ele já sabe porque Ele é onisciente. Mas Ele é o último que vai ouvir de você o que você está fazendo. Errado.
Ele precisa ser o primeiro, porque se não for para fazer, ele vai te dizer, não faça. Ele deve ser o primeiro. Amém? Aleluias. Abram aí, por favor, em Provérbios, no capítulo 15. Já estou encerrando. Provérbios, no capítulo 15. Capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos. Existem versões que diz que o Senhor está longe dos ímpios. Mas, no entanto, seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Quem foi justificado pelo sangue de Jesus? Então, sua oração está chegando aos ouvidos do teu Pai. Isso é uma boa notícia ou não? Não está ficando aqui não, ó. Está passando, está indo muito além, chegando aos ouvidos do teu Pai. Por isso, não se aperreie, nem se agonie, nem fique ciscando como pinto, porque vai acontecer aquilo que você tem orado. Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Ele nem homem é. Nem homem ele é. Diz lá em João que ele é espírito. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Porque ele sabe que o homem mente. A coisinha para mentir é o tal do ser humano. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Prometido ele não cumpriria? Ou tendo dito ele não cumpriria? Ele não é homem para que minta. E as tuas orações estão subindo aos ouvidos do teu Pai. Tudo que oramos em linha com a palavra está sendo ouvido pelo teu Pai. Amém? Vamos ficar de pé, só para nós orarmos. Aleluias. Eu estou no meu tempo. Senhor, nós queremos te agradecer, declarar a tua santidade, Pai, declarar o teu senhorio, dizer que você é o nosso rei, que você é o nosso Senhor e que nós estamos aqui perseverantes, confiando naquele que nos prometeu, confiando e criando expectativa na tua palavra, porque você é justo, porque você é fiel e eu sei que você tem prazer na felicidade dos seus filhos. Pai, muito obrigada, porque nós em nome de Jesus não iremos desfalecer, porque o teu Espírito nos leva, nos impulsiona para frente, nos ajuda, nos eleva a crermos cada vez mais na tua palavra e nós em nome de Jesus não vamos desfalecer na nossa fé. Nós iremos prosseguir, Pai. Nós não iremos cansar, porque você tem renovado as nossas forças. Espírito Santo, nos auxilia todos os dias, Espírito Santo. Você tem a liberdade de se mover na nossa vida. Obrigada pela sua direção, pelos seus cuidados. Muito obrigada, Senhor. Nós te damos graças pela vida, Pai, de cada um aqui presente, Pai. Obrigada, Senhor, por cada um dos teus filhos, fluindo nos propósitos estabelecidos pelo Pai. Obrigado, Senhor, pelo fluir do teu Espírito na vida de cada um deles. Obrigada, Senhor, porque tudo que nós somos vem de Ti. Tudo que nós temos vem de Ti. E sem Ti nada podemos fazer. Graças nós te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.